Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O primeiro texto é de autoria do nosso caríssimo colunista Luan Sperandio, que é um colunista que está aí há vários anos, atuante no movimento liberal, no Instituto Liberal. Entrou no Instituto como colunista, articulista, praticamente ao mesmo tempo que eu, e escreve uma análise da obra O Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek. É o artigo O Caminho da Servidão e o Alerta de Friedrich von Hayek sobre o Estado. É uma análise, mais uma vez, dessa obra clássica dos anos 40, publicada em 1944, nos estertores da Segunda Guerra Mundial, quando o grande economista austríaco e integrante da Escola Austríaca de Economia, pupilo de Ludwig von Mises, publicou a sua denúncia contra as ameaças do totalitarismo, as ameaças do intervencionismo cada vez mais invasivo do Estado sobre a atividade econômica e a espontaneidade da vida social, provocou com a publicação desse livro uma grande reverberação. Ele se tornou um verdadeiro panfleto, autodeclarado panfleto, para mobilizar os espíritos mais liberais contra este perigo, contra esta ameaça, contra este problema. No entanto, o livro contém também um argumento chamado de argumento da ladeira escorregadia, em que o Hayek, num momento, conforme diz o Luan, compreensivelmente pessimista da história da humanidade, uma guerra mundial acontecendo, a pior de todas, afirmou que qualquer intervenção econômica aumentando numa sociedade levaria inevitavelmente, inexoravelmente ao totalitarismo, né? Que se fosse prolongada por muito tempo, porque ele acreditava que um sistema de economia mista seria instável, não conseguiria prosperar e com isso o sistema acabaria caminhando na direção de um regime totalitário. Conforme o Luan e as críticas de outros liberais, como Milton Friedman da Escola de Chicago, o argumento da ladeira escorregadia era falso, Hayek estava errado. Na verdade, é possível haver sistemas intervencionistas que não dão origem ao totalitarismo, mas isso não muda o mérito enorme da obra hayekiana. De um autor austríaco para a Ucrânia atual, é o texto do historiador alemão Rainer Zitelmann, que estará aqui no Brasil conosco na Conferência Internacional da Liberdade em São Paulo. A Ucrânia pretende se tornar um país liberal modelo. O texto relata o que o Rainer ouviu no encontro de think tanks e políticos liberais na Ucrânia que já estão fazendo planos para o período pós-guerra provocada pela invasão russa à Ucrânia. Foi um dos principais temas o futuro da Ucrânia do Europe Liberty Forum 2022, nos dias 12 e 13 de maio, organizado pela Atlas Network, também parceira do Instituto Liberal, a principal associação global de think tanks liberais. O evento deveria acontecer originalmente em Kiev, na capital da Ucrânia, mas foi transferido para Varsóvia por causa da guerra. O que o Rainer relata é que nas discussões entre os liberais presentes a esse encontro, a preocupação em estabelecer um modelo liberal para o desenvolvimento e a recuperação da Ucrânia no pós-guerra foi o tema dominante dos debates. Coletivismo estatista, que é justamente o adversário a ser derrubado por quem queira introduzir mentalidades mais liberais em uma sociedade, foi o tema do artigo do Roberto Rachevsky sobre nazismo, fascismo e coletivismo estatista. Para ele, apesar da vitória das nações democráticas do Ocidente, da própria União Soviética, a bem da verdade, sobre o eixo nazifascista, o coletivismo estatista ganhou muita força no mundo pós-guerra, infelizmente, ao contrário da cantilena do triunfo liberal. A ética transportada para a política ao longo do século XIX e XX sobreviveu e tomou conta do mundo, inclusive dos países que comemoraram a vitória na Segunda Guerra Mundial, sob um discurso liberal, emancipador, mas em que ideologias intervencionistas e estatizantes continuaram a ter muita força. Contra a mentalidade adestrada, que é a mais propícia à ideologia coletivista, levantava-se o físico teórico americano Richard Phillips Feynman, que é o tema do artigo do João Luiz Mauad, da série de citações A Sabedoria de Richard P. Feynman. Feynman nasceu em 11 de maio de 1918 e morreu em 15 de fevereiro de 1988. Ele era um cientista, um físico teórico,
mas tinha muitas declarações defendendo o espírito crítico, que é fundamental para qualquer corrente de pensamento do liberalismo, e era um crítico também do cientificismo, uma subserviência idólatra ao discurso da comunidade científica, como se os cientistas pudessem abranger todos os aspectos da vida real, os aspectos da vida social. Agora, uma questão eminentemente atual da página Liberalismo Brazuca, Livre Mercado, Elon Musk e o Twitter. Todo mundo acompanhou a grande polêmica que foi criada com a possibilidade do Elon Musk adquirir o Twitter. Infelizmente, ele voltou atrás, ainda está na dúvida se ele de fato vai adquirir o Twitter ou não, fazer a compra bilionária, prometendo uma política de amplíssima liberdade de expressão na rede social. Mas o artigo fez uma reflexão que continua válida, né, sobre a importância da geração de valor por parte do empreendedor, como o Elon Musk consegue entregar aos seus consumidores, gerando riqueza para ele e para a sociedade, porque gera empregos, e também a importância da liberdade de expressão que ele proclamou que respeitaria caso adquirisse o Twitter. Bem, sobre liberdade de expressão, nós temos mais um texto da coluna Judiciário em Foco, da nossa advogada Kátia Magalhães. No STF, o cala-boca não morreu. Ela faz uma análise de algumas decisões judiciais recentes que atentam contra a liberdade de expressão, no juízo dela, dizendo que elas representam um precedente perigoso para os jornalistas, que a partir de agora pensarão muito antes de ouvir certas fontes e de seguir pistas que possam desembocar na podridão de caciques vistos como intocáveis, inclusive sob o manto das togas, e bem capazes de calar-lhes as bocas por incontáveis meios. Invocando a famosa frase cunhada pela ministra Carmen Lúcia, do STF, quando julgou-se a possibilidade de escrever biografias não autorizadas, de que o cala-boca já morreu, em referência ao encerramento da distante ditadura militar, retruco, diz a Kátia, não morreu não, ministra, pois está bem ativo e sempre à espreita de línguas e dedos inconvenientes para amordaçar. Quem não aceitava de jeito nenhum que tentassem patrulhar as suas palavras e silenciar as suas bandeiras era um importante ator norte-americano a quem o João Luiz Mauad faz homenagem no artigo que está na liderança do IL Flash de hoje, A Sabedoria de Charlton Heston. Charlton Heston, nascido em 4 de outubro de 1923 e falecido em 5 de abril de 2008, foi um grande ator norte-americano. Fez o Moisés no clássico épico Os 10 Mandamentos. Também foi protagonista do clássico da ficção científica Planeta dos Macacos, entre outros grandes personagens, Ben-Hur, outros grandes personagens que ele interpretou na história do cinema. Mas Charlton Heston tinha um problema em relação aos seus colegas de Hollywood. Ele era um conservador, um armamentista, defensor da liberdade individual e um grande crítico do politicamente correto. Uma figura como essa, naturalmente, teve muitos tensionamentos com os seus colegas, inclusive tem a história de que o próprio George Clooney, um democrata, né, um homem de esquerda, quando ele ficou doente, teria celebrado a sua doença, né, um absurdo, monumental, mas é esse tipo de coisa que a gente encontra no meio dessa elite politicamente correta, essa esquerda caviar, como diria o Rodrigo Constantino, com que nós costumamos tanto nos defrontar, né? Isto se materializa na vida de Charlton Heston, ele teve que lidar com esta situação, e o artigo traz uma série de citações mostrando os posicionamentos firmes de Charlton Heston contra a ideologia dominante no seu próprio meio. Fica aí a nossa homenagem a esse grande homem das artes do cinema norte-americano. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.